Specter, um dos personagens mais icônicos do mundo das séries. Ele, que é conhecido por ser um negociador nato, o melhor closer de Nova York, que fala com confiança, que influencia as pessoas, que consegue acordos mirabolantes, que convence o juiz, convence as mulheres, convence a Chanel a ficar quieta, convence todo mundo. Então o Harvey Specter é um cara muito persuasivo. E se eu te dissesse que existem algumas técnicas na comunicação dele que você pode aplicar para se tornar uma pessoa mais persuasiva? Então vamos para 5 lições de comunicação diretamente de Harvey Specter da série Suits. Primeira lição: confiança. O Harvey Specter aparenta confiança em 3 momentos. Em primeiro lugar, no que ele fala. Quando ele diz a sua famosa frase: eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. Eu não tenho sonhos, tenho objetivos. Ele mostra que ele confia na sua própria capacidade e competência de conquistar tudo aquilo que ele quer. Em segundo lugar, o Harvey Specter é confiante no que ele faz. E aqui entra a famosa linguagem corporal. Desde a postura de poder, até mesmo a mão no bolso, casual, como uma pessoa que está extremamente confortável, andar devagar, sem pressa, tudo isso faz ele aparentar ainda mais confiança. Em terceiro lugar, confiança no que ele aparenta, com roupas, com seu próprio porte físico. Então perceba que o Harvey Specter nunca vai estar completamente desleixado na roupa. Porque se você está completamente desleixado, de certa forma isso demonstra que você não se cuida, que não vale a pena se cuidar, que você não tem valor. O Harvey Specter sempre está impecável. E além disso, o próprio porte físico dele, ele luta boxe, ele treina, ele corre, tudo isso dá ainda mais imponência e confiança para ele. Segunda lição de oratória que o Harvey Specter nos traz é que a primeira impressão é a que fica. Seja no mundo profissional, lá no seu trabalho, na sua empresa, seja no mundo social e amoroso, as pessoas vão se lembrar da primeira impressão que tiveram de você. Tem uma cena clássica que eu adoro. A primeira temporada de Suits, gente, genial. Eis que lá está Mike Ross. Pra quem não conhece e quem não assistiu a série, o Harvey Specter é como se fosse o James Bond da advocacia. Ele é um advogado muito top. E o Mike Ross é um pupilo do Harvey Specter, que ele nem advogado é. Só que ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele consegue se passar por advogado e ser melhor que a maioria dos advogados. O Harvey Specter confiou tanto nessa inteligência do Mike que preferiu contratar ele, mesmo ele não sendo advogado, e correndo o risco de tudo isso dar muito ruim, de descobrirem que ele não é advogado, destruir toda a carreira do Harvey Specter. Ele assumiu esse risco de tanta confiança que ele depositava no Mike. O que acontece? Lá no começo, quando o Mike acabou de entrar no escritório, tá ainda se provando, entendendo como é que o mundo da advocacia funciona, eis que ele chega um pouquinho atrasado. Aí o Harvey olha assim: interessante você chegando atrasado, hein? Você tá maluco? E aí o Mike fala: você chega tarde e ninguém reclama. Aí o Harvey solta a real. Fala assim: olha, eu no começo dominei esse lugar. Eu chegava mais cedo que todo mundo, eu era o último a ir embora. E hoje ninguém questiona a minha habilidade de fazer o trabalho. Só que pra isso eu tive que criar essa reputação. Porque quando eu cheguei, eu dominei. Eles pensavam que eu trabalhava 100 horas por dia. Agora, não importa a hora que eu chegue. Ninguém questiona a minha capacidade de fazer meu trabalho. O que você fizer agora, nesse momento inicial, vai determinar o que as pessoas vão pensar sobre você. Enfia isso na cabeça. A primeira impressão é que fica. Então trabalhe até não precisar se apresentar. Lição número 3. O Harvey Specter se inscreve no canal e deixa o like, porque senão você não vai ficar persuasivo, né, Chanel? Não tem que se inscrever? Não tem que deixar o like? Pois é. Então, já comenta aqui se você tá gostando desse vídeo. E vamos para a lição número 3 do Harvey Specter, que é: ele sabe criar acordos criativos de ganha-ganha. Ele tem uma frase famosa que é: vença uma situação impossível reescrevendo as regras. Então, quando alguém apresenta opções de escolha ao Harvey e ele não tá gostando dessas escolhas, ele de certa forma reescreve essas escolhas e acha uma solução que nem estava na mesa. Tem uma cena em que ele está sendo ameaçado e as opções são ficar quieto, ser sequestrado, morrer, mas ele consegue fazer um negócio que transforma quem ameaçou ele em um cliente. Isso mostra que ele domina técnicas de persuasão e negociação. Inclusive, editor, sabia que quando eu estudei lá em Coimbra,
eu fiz uma matéria chamada Negociação Internacional. Lá eu aprendi sobre o método Harvard de negociação. E sabe qual que é o principal elemento do método de Harvard de negociação? Que foi onde o Harvey Specter estudou? Conheça o seu BATNA. Sabe o que é BATNA? Best Alternative to a Negotiated Agreement, que é a melhor alternativa a um acordo. Então o Harvey Specter usa muito isso. Ele tá ali negociando. Ele quer fazer um acordo, ele nunca quer ir pro tribunal, ele quer fazer um acordo. Só que como ele consegue um melhor acordo, ou seja, que ele faz menos concessões e que o outro lado faz mais concessões, ele melhora a situação dele sem o acordo. Então ele tá sempre buscando formas de, se eu não fizer o acordo, minha situação é essa, não é tão ruim. Agora, se você não fizer o acordo, tua situação é horrível. Aí a pessoa precisa mais do acordo que ele consegue um acordo melhor. Então ele tá sempre manipulando essa situação dele e da outra pessoa para que o acordo seja o mais vantajoso possível para ele. Mas como que você pode aplicar isso? É ver as situações por outros ângulos, encontrar oportunidades. Onde os outros veem problemas, você vê uma solução. Lição número 4 do Harvey Specter: entender de pessoas. Tem uma cena icônica que o Harvey Specter vai decidir um grande negócio jogando com a pessoa. Meu amigo, você não tem noção. Ele chega assim na primeira jogada, opa, tudo bom? All-in! Ele nem olha as cartas dele. Aí o cara fica tenso e a partir daí ele já entrou na mente do cara e foi uma questão de tempo até ele ganhar. Era 1 contra 1 e o que ele diz? Não jogue com as probabilidades. Jogue com a pessoa. Eu jogo contra pessoas. E contra pessoas, eu ganho. Então, Harvey Specter, ele entende tanto de pessoas, de comportamento humano. Ele sabe observar, escutar, que ele adapta as estratégias dele para conseguir exatamente aquilo que ele quer. Se você separar um tempo para entender de pessoas, por exemplo, maratonando os vídeos desse canal, você vai entender os sonhos delas, você vai entender o que move elas e tudo isso vai se tornar uma oportunidade de aumentar a sua persuasão. Afinal de contas, a vida é como um jogo de pôquer. A vida não é como um jogo de xadrez, porque no xadrez, os dois lados começam igual. Não. Às vezes você começa pior que os outros. Às vezes você começou com a pior mão da mesa, só que você soube jogar o jogo e você ganhou de todos. Então a vida é como um jogo de pôquer. Quanto mais você entender de pessoas, mais serão as chances de você ter um par de asas. Quinta lição de oratória com Harvey Specter: ele sabe impor limites e defender a sua reputação. Tem uma cena em que o Louis Leach, que é um outro personagem muito legal de Suits, tenta pegar um dos clientes do Harvey. E o Louis Leach se arrepende amargamente, porque de modo rápido o Harvey Specter vai lá e demonstra autoridade, demonstra confiança. Ele impõe limites. Se você não impõe limites e defende a sua reputação, ninguém vai te respeitar. As pessoas vão passar por cima de você. Você será sempre uma piada, uma pessoa que ninguém pensa 2 vezes antes de passar para trás. É importante você se defender. Só que a maioria das pessoas não se impõe. Por quê? Porque tem medo de desagradar. Nós somos pessoas agradadoras, a gente quer estar bem com todo mundo, a gente foge de conflito. E aí, quando alguém faz algo negativo com a gente releva, deixa pra lá, porque a gente é bonzinho. E o que acontece? Você dá um braço, a pessoa quer uma perna. Aprenda a frustrar as pessoas. Desagrade quando for necessário. O Harvey Specter não tem necessidade de ficar agradando, ele se importa com o resultado dele. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários, você já assistiu Suits? O que você acha da comunicação do Harvey Specter? Tem algum outro personagem no mundo das séries que você gostaria que eu analisasse a comunicação? Deixa aí a sugestão que eu vou ler com carinho. E o Vani Begossi aqui é o professor de oratória. Até o próximo vídeo.